Você já percebeu que algumas pessoas trabalham muito, têm capacidade, fazem acontecer, mas quando o assunto é dinheiro, parece que sempre existe alguma coisa travando. Esse é o episódio 3 da série O que a relação com seu pai fez com você. E hoje vamos falar sobre pai, dinheiro e prosperidade. Então essa mulher, ela tem dificuldade para cobrar, tem dificuldade para receber, medo de gastar aquilo que já conquistou, culpa quando ganha, sensação de que precisa trabalhar muito para poder merecer, ou aquela necessidade de fazer tudo sozinha. Eu não preciso de ninguém. E talvez você nunca tenha relacionado isso com a sua história familiar. Na visão sistêmica, quando olhamos para o dinheiro, não olhamos apenas para o dinheiro. Podemos olhar também para o que aprendemos sobre o dinheiro, sobre o receber, sobre o prover, sobre o trabalhar, merecer, confiar e ocupar nosso lugar. E aqui entra uma pergunta muito importante. Como era a sua relação com o seu pai com o dinheiro? Como era a relação do seu pai com o dinheiro? Ele era provedor, era ausente, tinha dificuldades financeiras, era muito trabalhador, era alguém que só acumulava, ele perdia dinheiro frequentemente, havia na sua casa conflitos por causa do dinheiro? Você presenciou brigas entre seu pai e sua mãe sobre o dinheiro? A sua mãe precisou assumir o papel de prover? Ou você cresceu sentindo que não podia contar com ele? Porque tudo isso pode participar da construção das nossas crenças, dos nossos comportamentos. Eu falo isso também a partir da minha própria história. Como vocês sabem, meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha quando eu tinha apenas 1 ano de idade. E fui criada pela minha mãe, passamos muita dificuldade financeira, meu pai foi ficando cada vez mais distante ali da minha vida. E eu cresci sem aquela presença paterna constante. E quando uma criança cresce com essa ausência, ela pode aprender muito cedo, mesmo sem perceber. Eu preciso me virar. Eu não posso depender de ninguém. Eu preciso dar conta de tudo. Preciso fazer tudo sozinha. E por muito tempo eu me tornei essa mulher. E isso pode tornar uma grande força, mas também pode virar um padrão. Também pode se tornar um peso constante. Porque a mulher cresce, ela trabalha, resolve, sustenta, cuida, empreende e tem dificuldade de receber. Ela sabe produzir, sabe entregar, sabe conquistar. Às vezes, talvez ainda exista dentro dela aquela sensação: eu preciso dar conta de tudo, mesmo quando ela já conquistou a leveza. Eu preciso dar conta de tudo sozinha. E aqui existe algo muito profundo. Talvez não seja apenas sobre o dinheiro, mas talvez também sobre confiança, sobre leveza, sobre permitir-se receber sem muito esforço, sobre acreditar que existe também espaço para você, não sobre você, sobre não precisar provar o seu valor através do quanto você trabalha, porque algumas mulheres não sabem receber dinheiro sem sentir culpa, não sabem pedir e receber ajuda, não sabem mais o que é receber um cuidado, não sabem receber sem imediatamente pensar: como eu vou retribuir? Agora eu preciso devolver, eu preciso fazer para o outro. E tudo que recebe muitas vezes acaba se tornando um peso e uma dívida. E às vezes essa mulher passa a vida inteira tentando provar: eu consigo, eu dou conta, eu não preciso de ninguém. Mas a prosperidade também significa aprender. Eu posso receber com leveza, eu posso ser apoiada, eu posso prosperar.
Eu posso ter mais sem precisar me sentir culpada. Eu posso construir e usufruir daquilo que eu conquistei. E quero deixar uma coisa muito clara, isso aqui não significa que toda dificuldade financeira que você vive é causada pela relação com seu pai. Não é sobre colocar aí a responsabilidade da sua vida financeira em uma pessoa, mas é sobre olhar para a história sua e a história dele, a história de vocês dois e se perguntar: existe alguma crença, lealdade ou padrão familiar que eu ainda estou repetindo sem perceber? Talvez você não tenha aprendido, você tenha aprendido que dinheiro é sofrimento, que ele só vem com muito esforço, que dinheiro é ruim, que homem é que deve prover, que mulher precisa se sacrificar, que mulher tem que aguentar, que ter muito dinheiro é perigoso, que o dinheiro muda as pessoas, que cobrar é errado, que precisamos ajudar todo mundo, que receber e querer prosperar é egoísmo, ou que para merecer você precisa trabalhar até não aguentar mais, que você precisa trabalhar o tempo todo. E quando essas crenças elas são instaladas inconscientemente, podemos passar aí anos tentando prosperar, enquanto uma parte de nós continua repetindo uma antiga história. Por isso, talvez a pergunta não seja apenas como ganhar mais dinheiro, mas também eu me permito receber a vida em abundância? E aí, o que essa pergunta reflete em você? E essa pergunta nos leva para o próximo episódio, porque existe uma coisa que muitas mulheres fazem quando querem provar seu valor. Trabalham, trabalham e trabalham cada vez mais. Mas quando chega a hora de crescer, aparecer e ocupar um lugar maior, elas simplesmente travam. No próximo episódio, nós vamos falar sobre pai, trabalho, sucesso e medo de crescer. Continua comigo. Se você sente que se identificou com esse vídeo, já comenta aqui, ó. Eu me permito e continue acompanhando todos os vídeos da série.